Mais países decidiram interromper a compra de frango do Brasil por causa do surgimento do caso de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Para a gente falar melhor, entender melhor os impactos econômicos e comerciais no setor agrícola, a gente recebe agora o coordenador do Centro Insperagro Global, Marcos Genck. Marcos, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês aí, falarmos desse assunto tão urgente aí. É um assunto urgente que está ganhando um destaque, talvez um alarme desnecessário. Eu quero que o senhor comente sobre isso com a gente, relacionado principalmente ao consumo de frango. A população está se alarmando, está alarmante em relação a isso. Vou comer frango, vou me infectar, e aí a gente sabe que isso afeta a cadeia produtora aqui no Brasil também. Rio Grande do Sul que tem passado aí por grandes desastres nos últimos anos, chuva, seca, assim como a gente tem comentado nesse fim de semana. Quero que o senhor fale sobre o atual cenário. É de grande alarme mesmo? Não, não é de grande alarme. Na verdade, nós somos o último grande país onde a gripe aviária chegou. Aliás, ela já tinha chegado desde 2013 em aves silvestres e migratórias, como aconteceu no mundo inteiro. Todos os continentes têm gripe aviária nesse momento, inclusive com epidemias bastante sérias, por exemplo, nos Estados Unidos, no norte da Europa, já passou pela África, pela Ásia, né? E a gente tinha ficado de fora, até porque nós estamos um pouco fora das rotas das aves migratórias. Então, em 2013, a gente teve alguns casos em animais silvestres, agora temos o primeiro caso em granjas, né? Então, a gente está se igualando ao resto do mundo e talvez a questão mais importante que se coloca aqui é deixar a população tranquila que não há a possibilidade da transmissão da gripe aviária a partir de consumo de frango, de ovos, etc. Quer dizer, essa possibilidade não existe. O que pode existir é um risco de contaminação de quem mexe com aves e está lá no meio do foco, etc. Pode haver algum risco, mas esse risco é mínimo, né? Até porque essa carne passa pelo cozimento, etc. Então, realmente não há essa questão, não se coloca esse problema, e é assim que aconteceu no mundo inteiro. A gente não vê em nenhum local do mundo uma epidemia atingindo as pessoas. Mas a influenza é muito forte nas aves, e realmente ela é muito letal. Então, o que a gente tem que fazer é realmente fazer o trabalho melhor do que outros países fizeram, inclusive melhor do que Estados Unidos, no sentido de controlar os focos, de eliminar as aves contaminadas e de também normalizar a relação com os países, porque o Brasil hoje representa 35% da exportação mundial de frango, né? 15% da produção, 35% da exportação, é de longe o maior exportador, e esse frango brasileiro vai fazer falta no mundo, né? Eu acredito que nesses primeiros dias os países preventivamente se fecham, mas eu acho que eles vão voltar a se abrir no formato de zoneamento, ou seja, nós vamos implementar um raio de 10 quilômetros em torno de algum foco que aconteça, como aconteceu lá em Montenegro, e aí se eliminam todos os animais lá e elimina o problema dentro da zona e não permitir o fechamento do país como um todo, que vai ser um desastre global, porque o Brasil hoje é muito importante para o resto do mundo. Agora, Marcos, uma pergunta que eu acho que muita gente se faz é, depois que há o problema, que essas barreiras sanitárias são criadas, né? Justamente ali no entorno de Montenegro, há a previsão de que algumas barreiras sejam colocadas com a detetização dos pneus, dos caminhões que fazem o transporte, tudo. Por que isso não é uma prática já adotada para que a gente possa realmente ver um controle mais efetivo em relação à inserção dessa doença nos mais diferentes locais onde são produzidas essas aves, né, no caso das aves de corte e também na produção de ovos de postura? Olha, desde 2000 que nós estamos treinando para isso, né? Quer dizer, esse aqui não é um assunto novo, é um assunto antigo, até demorou para chegar, como eu disse, aqui no Brasil, mas a gente não sabe aonde que vai chegar, né? Então, na hora que chega, a ideia é você trabalhar com zoneamento, eventualmente com regionalização. O que quer dizer isso? Ou você fecha o raio de 10 quilômetros, ou então se fecha o estado ou uma região dentro lá do estado, né? O que não faz sentido é fechar o país como um todo. Se você tem um foco isolado
em um município, por que fechar o país como um todo, né? Então, eu acho que a briga agora é um pouco fazer com que os países, principalmente China, Europa, Argentina, esses que já adotaram esse fechamento preventivo, que eles voltem ao normal e acho que vão voltar. Por quê? Porque existe uma contaminação global nesse assunto. Então, os países vão precisar de carne, né? Inclusive aqui no Brasil, a tendência é que o preço caia um pouco, né? Pelas menores exportações. Mas em outros países, com o fechamento do Brasil, vai ter aumento de preço de carne, né? E esses países já têm a aftosa, já tem a gripe lá no próprio país, né? Então, quer dizer, eles fecham aqui o Brasil, mas ao mesmo tempo eles têm isso dentro de casa, né? Então não faz muito sentido. O que faz sentido realmente é fazer o zoneamento, eliminar as aves contaminadas no local do foco, né? Agora é muito difícil saber aonde que isso vai acontecer. O que tem que existir é um treinamento preventivo, que já acontece aqui no Brasil. A gente hoje está exportando para cerca de 160 países, né? Frango, nós somos realmente muito importantes no mundo todo. Então, já existe todo um treinamento que é feito pelos órgãos sanitários para lidar com esse problema. Até porque se a gente não fizer isso, a gente não consegue exportar. A gente tem que ter todos os protocolos para poder lidar com uma situação como essa. Nossos comentaristas também participam da entrevista. Primeiramente, o Diogo da Luz. Diogo. Muito bom dia, Marcos. Como você muito bem disse, o problema é localizado no Rio Grande do Sul e todo mundo, exceto a América do Sul, já tinha gripe aviária. Portanto, qual é o sentido de fechar as compras do Brasil, mas mantendo do Uruguai, por exemplo, que é vizinho do Rio Grande do Sul, e da Argentina, que tem estados de Correntes e Entre Rios, que são vizinhos do Rio Grande do Sul também. Portanto, eles estariam com mais risco do que o Sudeste e o Norte do Brasil. Será que isso é por questões emocionais ou por trás dos importadores há algum interesse maior em tentar criar dificuldades para um dos 3 maiores produtores e o maior exportador de frango do mundo? Olha, que eu saiba, eles também já tiveram casos de gripe aviária, né, esses países, e inclusive até antes mesmo que a gente, e ela entrou pelos Andes, né, porque é por onde passam as aves migratórias. Então, agora, o que sempre acontece nesses casos, e você pode ver que isso já aconteceu no caso da vaca louca, da febre aftosa lá atrás, da peste suína, é que os países usam isso comercialmente, ou pelo menos assim, tomam atitudes muitas vezes para controlar importações, esse tipo de coisa, né? Até porque os protocolos não são os mesmos, né? Então, cada país age de um jeito. Tem país que fecha o município, tem país que fecha o estado, que fecha a zona que foi atingida. Então, assim, é muito variável e essa variabilidade é muito ruim, né? Porque gera uma situação que, eventualmente, você pode ter problemas de fronteira, esse tipo de coisa, mas é o que a gente vive na área sanitária. As carnes, de maneira geral, elas têm esse problema, né? Quer dizer, não há uma uniformização de tratamento e de protocolos. Mas uma coisa, o Brasil está na frente desses países todos. Como a gente já exporta há muito tempo, e para você ter uma ideia, olha, por exemplo, a gente tem aqui o share, né? O Brasil era 50% da exportação mundial em 2000. Atualmente, os Estados Unidos eram 50% da exportação do mundo em 2000, hoje são 22%. O Brasil, em 2000, era 18%, hoje é 36%. Então, a gente tem crescido mais do que o maior concorrente, que é Estados Unidos, tanto em aves como na carne bovina, e para isso a gente tem que seguir protocolos de vários países que não são uniformes. Então, eu diria assim, o Brasil já está se preparando para isso, vai sofrer medidas diversas em função dos protocolos, mas o mais importante é controlar os focos, é não deixar com que a doença se espalhe, né? E aí sim também controlar a questão de custos, de preços, principalmente se a doença ficar mais grave, porque isso pode afetar a inflação. Vou incluir na nossa conversa também o Acácio Miranda. Marcos, bom dia. Você disse no final a questão dos preços e da inflação. E você disse também que não há nenhum prejuízo aos seres humanos ao consumirem esta carne. Já que nós temos um empecilho
a exportação nesse momento, muito provavelmente existe a possibilidade de nós mantermos o consumo interno, ou isso pode ocasionar algum prejuízo para o consumo interno, e principalmente a situação atual influencia de alguma forma no preço do frango internamente, ou não exercerá influência alguma? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não há risco de cair consumo. As pessoas precisam, obviamente, estar bem informadas, mas como não há risco de contaminação a partir de consumo, eu não vejo esse consumo caindo. Na verdade, o consumo de carne de frango aqui no Brasil é altíssimo. Nós estamos falando de 45 quilos por habitante ano, na carne bovina em torno de 25, na carne suína em torno de 20 quilos. Então, é mais que o dobro, né, do que bovino e do que suíno. Então é uma carne muito preferida pelos brasileiros, muito consumida. Eu não acredito que vai haver queda de consumo. Aliás, ao contrário, eu acho que esses preços que podem cair em função das restrições vão levar as pessoas a consumirem mais. Agora, o que a gente vê aí como impacto na exportação nesses países que se fecharam para o Brasil, porque mais de 100 países eu acredito que não vão se fechar, mas nesses que se fecharam é um impacto que atinge aí 15% até 20% da exportação, mas a gente tem que lembrar que essa exportação também são partes de frango, muitas vezes, que a gente não consome aqui dentro. Por exemplo, a maior exportação para a China são pés de frango, né, que os chineses adoram consumir e que no Brasil praticamente não tem consumo, né? Então a gente normalmente exporta aquilo que eles não conseguem produzir o suficiente, porque tem país que prefere peito, tem país que prefere pé, tem país que prefere coxa. Então existe aí uma coisa que é uma complementariedade dos portfólios e que não necessariamente vai se refletir em preços mais baixos aqui dentro. Mas eu não vejo realmente um processo de inflação do frango acontecendo, e acho que o problema com os países que se fecharam para o Brasil como um todo, e isso deve se resolver nesse período lá de 2 meses que foi anunciado pelo Ministério da Agricultura. Sobre a gripe aviária, nós conversamos com Marcos Janck, coordenador do Centro Insperagro Global. Marcos, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigado, sempre à disposição, Paula e amigos.